causa justamente desses descuidos com a vida, com a alimentação, sei lá, por opções de vida. Eu sempre acho assim, ó, que o principal é que nós nunca devemos ter culpa, ou nunca devemos nos culpar por alguma opção, porque eu acho que tudo na vida sempre são opções, e essas opções nos levam a determinados caminhos. Então, por exemplo, se de alguma maneira tu veio para esse mundo e tinha que trilhar um caminho para esse lado, mas por opções de vida, tu foi para esse, isso tem uma consequência. A consequência seria como se fosse um distanciamento entre a tua alma, o teu ser interno e a tua personalidade. Dá para entender isso? Quando nós começamos a nos voltar para o interno ou para a espiritualidade, acontece justamente que vai começar a ter um reencontro entre aquilo que nós somos, aí sim, ou aquilo que nós deveríamos ser de fato, e aquilo que nós estamos vivendo. Então, nesta retomada de consciência, às vezes é preciso ou dar um passo para trás ou dar um salto. E é nessa retomada que algumas pessoas sofrem alguma dor, por exemplo. Aparentemente vem perdas, aparentemente vem problemas, né? Ou aparentemente vem rupturas com situações, pessoas, né? Relacionamentos, e aí às vezes a gente não entende, né? Ou às vezes mudança de emprego, mudança de, sabe? E aparentemente são coisas que são doloridas, mas num momento, se nós avaliarmos bem, vai ver que é tudo para que nós possamos nos redirecionar àquele objetivo real que era nosso desde antes de nós encarnarmos. Sim? Então esse é uma das consequências assim de trilhar verdadeiramente um caminho espiritual, porque é que a gente fique atento, sabendo que às vezes nem tudo é fantástico, assim, mas que nós vamos ter ferramentas para trabalhar, ferramentas para acelerar esse processo. E existe uma outra coisa também que aí vou tentar mudar um pouco a conceitualização também, que existe assim, quando nós estamos trilhando num caminho espiritual, muitos dizem que toda a volta para trás exige que tenha um sofrimento, né? Ou que seja a partir do sofrimento que nós podemos realmente voltar a conhecer aquilo que de fato nós devemos ser. Mas eu digo para vocês que não é preciso sofrer. No momento em que nós não aceitarmos mais que exista essa necessidade. Não existe hoje, no plano interno, motivo para que nós aceitemos uma palavra chamada karma. Você sabe o que é karma? Já ouviu essa palavra? Sim? Já ouviu essa palavra? E karma seria tudo aquilo que a gente faz tem que pagar, né? Bom, hoje, no plano interno, de acordo com as novas definições, digamos, essa palavra karma, ela está mais atrapalhando a evolução do que está ajudando a pessoa a se tornar espiritualizada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que com as ferramentas que nós temos, ou que estão sendo disponíveis, não é só através do Mantian, tem muitas outras coisas que vieram junto, no mesmo período, digamos assim, a partir do ano 2000 houve uma grande transformação no planeta todo, isso nós vamos falar também depois. Houve uma transformação de energias, de conceitos, de troca, inclusive nós internamente, ou a parte energética do ser humano está completamente diferente hoje. Então esse também é um trabalho de adequação com essa nova energia, onde nós nos compreendermos que mudanças são essas, né? Então esse é também é uma das mensagens do Mantian, ser tudo isso. Então assim, não é simplesmente uma troca de palavra ou uma troca de conceito, mas é uma definição para a vida. Se eu acredito que a partir desse momento eu sim posso transformar a minha vida, mas que eu não necessito sofrer, eu corto simplesmente tudo aquilo que me traz malefício, tudo aquilo que me traz sofrimento, toda aquela carga do passado, tudo aquilo que poderia ser, digamos assim, que me deixaria preso, né? Eu corto e digo, a partir deste momento eu decido ser feliz, eu decido ser uma nova pessoa. E
quando isso acontece com mais força, isso acontece com mais força quando nós recebemos iniciações. Eu estou falando isso para chamar a atenção assim, ó, da importância que é ser iniciado em alguma coisa, seja lá no que for. Quando nós somos iniciados em alguma coisa, hoje, no plano interno, se diz que a partir do momento que essa iniciação é uma nova vida. Para isso é renascer, né? Alguns chamam de renascer, como chamam, sei lá, viver de novo, sei lá. Tem umas coisas aí falando. Mas o importante é que por trás disso existe esse fato, que hoje, quando nós recebemos um impulso chamado impulso espiritual, e eu vou falar do que é espiritual, então vai ver mais adiante. Quando nós recebemos um impulso espiritual, está dizendo exatamente isso. Eu corto toda a influência de passado e não preciso mais sofrer. Não é que eu vou anular aquilo, entendo bem, assim, eu não estou anulando se eu fui, sei lá, se eu fui um carrasco. Não é que eu esteja anulando propriamente, mas eu estou anulando a necessidade de eu pagar naquela mesma moeda, porque a partir desse momento eu decidi ser um ser com um caminho espiritual. E aí a compreensão dessa espiritualidade se torna completamente diferente. Não sei se eu estou sendo muito abstrato. Tem alguém vindo aí? Não seria um perdão cósmico? Na verdade, assim, eu também não gosto mais de usar a palavra perdão pelo sentido de que... Na hora que eu usar a palavra perdão, eu estou dizendo que eu tive culpa, ou que alguém teve culpa de alguma coisa. E aí eu vou cair no mesmo princípio de que, bom, se teve perdão, tem todo um processo de retirada de peso, de mágoa, exatamente. E isso vai fazer com que tu reviva aquilo e de alguma maneira tu sofra. Mas na hora que eu digo simplesmente corto e não acredito mais no karma, aí então a vida tem um processo completamente diferente. E é esse um dos conceitos que nós estamos querendo disseminar, né? Colocar e trazer à tona. Essa nova conceitualização. Seria mais uma postura tua diante de qualquer coisa. Perfeitamente. Tudo agora vem de uma postura. Agora, exatamente por essa postura, existe um determinante fundamental, que é o seguinte: não basta simplesmente vir a iniciação ou vir um estímulo espiritual que te catapulte para um novo nível, se a tua atitude mental vai ser igual a de antes. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso, de alguma maneira, me manter nesse patamar, porque o mínimo sentimento, seja de culpa, ou seja porque eu realmente não assumi essa característica, vai me fazer voltar àquele. Entende o que eu quero dizer? O sentimento vai continuar o mesmo. Exatamente. Nós, em essência, continuamos o mesmo aqui nesse plano, porque nós temos características físicas, personalidade que nós trouxemos da infância, e elas vão perdurar até a nossa morte, não importa o nível espiritual que tu esteja vivendo. Entende isso? Por exemplo, tu vê o homem, até o final da morte, até a tua morte tu vai ser homem, a menos que, claro, existe, por exemplo, mas troca de sexo não. De sexo a pessoa não era homem, ou não era mulher, entendeu? Ela fez uma adaptação a uma coisa interna. Hoje a gente entende isso assim, né? Mas agora, colocando assim na parte externa, simplesmente, tu vem com uma característica, tu vai levar ela para o resto da vida. Se tu é intelectual, tu vai ser intelectual, é uma característica tua, tu vai fazer a tua espiritualidade intelectual ou disseminar um conhecimento espiritual com aquilo que tu veio. Né? Se tu é comediante, tu pode ser um ser espiritual comediante e vai transmitir a espiritualidade através do riso. Entende? Então, assim, mas existem maneiras de como tu vai perseverar nessa atitude, né? nesse patamar superior. Aí é que existem as técnicas, os exercícios, né? E principalmente não diria assim um policiamento também, porque senão ficaria uma coisa rígida, mas simplesmente uma retomada mesmo de consciência, né? E principalmente depois de um período assim, de um mês de iniciação, é um período crítico, porque nós ficamos muito abertos ao ambiente, a cobranças, inclusive assim, coisas que pareciam esquecidas, elas voltam à tona, ou coisas que pareciam perdidas, elas podem
são modificações assim que vão acontecer.